Olá, meus queridos, meus amados irmãos. Hoje quero compartilhar com vocês um texto que está aqui no livro de Mateus 6, 25 a 34. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, meus queridos, nós vamos falar aqui da ansiedade, né? Da ansiedade que nós temos vivido nesses dias, né? E da ansiedade que vem para destruir a nossa paz, para tirar o nosso eixo, né? Para nos afastar do nosso foco, que deve ser sempre em Jesus, no nosso Pai. Porque assim como diz o texto aqui, Ele nos supre de tudo, Ele está no controle de tudo. Creiamos nisso. Mas a gente sabe que não é fácil, né? No nosso dia a dia, a gente tem os nossos afazeres, a gente tem as nossas responsabilidades, principalmente nós mulheres, né? Hoje em dia a grande maioria necessita trabalhar fora, então é o trabalho de fora, são as responsabilidades em casa também, filhos, né? Algumas vezes filhos e todas as tarefas e todas as ansiedades que elas vão, né, causando no nosso dia a dia. Então, o que nós devemos fazer para que a gente consiga manter, né, a nossa sanidade mental, para que a gente consiga manter o nosso equilíbrio em meio a tudo isso que nos cerca, não é? Então a gente sabe que o mundo, ele nos cobra demais. Então às vezes a gente está ali tão envolvida nas coisas do nosso dia a dia que nós acabamos então cedendo a essas cobranças do mundo. Então hoje a gente observa já crianças ansiosas, crianças em tenra idade, já estão sofrendo, né, com a ansiedade. Adolescentes, então, a adolescência já é uma fase complicada. E aí, com tudo isso que vem acontecendo, né, também agora, por causa da pandemia, essa reclusão obrigatória, então tudo isso vem aumentando muito a ansiedade. E o mundo, ele vai cobrando, né? Então, de todos nós, desde as crianças, adolescentes, jovens e adultos, nós estamos todos sob essa pressão. Então, o que o mundo fala? A gente acaba, né, sendo enganados da seguinte forma: mas se eu fosse igual ao fulano, se eu fosse igual a fulana, então eu seria feliz. Então a gente pode até citar algumas coisas, né? Porque o fulano, ele é mais bonito, o outro é porque é mais sábio, o outro é porque tudo dá certo na vida dele, mas a gente não sabe o dia a dia da pessoa, a gente não sabe a intimidade de cada um, né? O sentimento lá no fundo de
cada um de nós, só Deus sabe. Quantas vezes a gente encontra alguém aí que a gente olha, olhando com os olhos da vista, né? A gente fala, nossa, principalmente hoje, nesse mundo de redes sociais, a gente vê lá na rede social aquela maravilha, todo mundo postando, às vezes, nossa, ai, porque se eu pudesse viajar igual aquela pessoa viaja, se eu pudesse ter aquele carro maravilhoso que aquela pessoa tem, eu seria feliz, mas a felicidade não está nas coisas materiais, meu querido. Isso só nos causa ansiedade, porque se fosse assim, nós não teríamos tantas pessoas que nasceram com uma beleza, né? São deslumbrantes aos olhos do mundo, beleza física, tem sucesso, tem fama, tem dinheiro, mas isso não basta para que elas supram aquele vazio que elas têm dentro dela, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus, e a única coisa que vai suprir, que vai acabar com essa ansiedade, com esse desequilíbrio, com todos esses sentimentos terríveis que essa ansiedade nos traz, de medo, de angústia, a única coisa que vai nos preencher, meus queridos, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, porque Ele veio para nos resgatar de todo esse sofrimento. Embora ainda estejamos aqui nesse planeta passando por esses ensinamentos, por essas provações que nós temos que passar, nós não estamos mais sós. Por que nós não estamos sós? Porque Ele veio, enviado pelo nosso Pai, Ele nos resgatou, Ele nos comprou de volta e Ele nos deixou o Espírito Santo dele aqui, é o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você crê nisso, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a passar por tudo isso aqui que a gente tem que passar, por todas as provações, por todas as tribulações. Então, meus queridos, a gente tem que entender que essa ansiedade, ela pode vir a causar problemas físicos sérios, né? Em cada ser humano, em cada um de nós. Por exemplo, o estresse, aquela ansiedade de que tudo aconteça rápido. E hoje as gerações, elas estão assim, estão vivendo. Tudo é muito rápido, é tudo ali num clique. Você aperta um botão ali no celular e quando demora um pouquinho para aparecer, aquilo já está causando uma ansiedade. Nós, seres humanos, nós temos que parar, respirar, tirar o nosso foco do mundo e voltarmos o nosso foco para o nosso Pai, para o nosso Deus. Ele está aqui, Ele está presente em nós, através do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos trazer de volta todo esse equilíbrio que está sendo perdido. Então, meus queridos, essa ansiedade, ela pode nos adoecer, sim. Então, de que vale tudo isso aqui do mundo? De que vale trabalharmos tanto, ficarmos tão estressados e com isso adoecermos? Né? Então, não é isso, não é o plano de Deus para a nossa vida. Não nos deixemos enganar pelas coisas desse mundo. Quando começarmos a sentir que estamos ali muito desviados do nosso foco, do nosso Pai, vamos para o secreto do nosso quarto, que é isso que diz a palavra de Deus, né? Clame a Deus no secreto do seu quarto, ore a Deus e Ele vem, Ele virá, Ele está conosco o tempo todo. Ele só espera que nós chamemos por Ele, porque Ele não invade o nosso espaço. Nós temos que pedir, que clamar por Ele, e então Ele vem e Ele vai nos acalmar, Ele vai nos direcionar através do Espírito Santo, Ele vai nos orientar, seja qual for a situação. Hoje, né, nós estamos vivendo esse período tão difícil no planeta todo, na humanidade, pessoas desempregadas, pessoas endividadas, pessoas que não têm como colocar o pão na mesa para dar para os seus filhos. Mas creia, meus amigos, Deus, Ele envia. Se você está passando por um momento como esse, ore, clame a Deus, porque Ele vai enviar um servo dele na tua porta. Creia nisso. Ele envia uma pessoa, Ele envia um servo na sua porta, levando a sua provisão, o que você estiver necessitando.
Então, Ele é o Pai provedor, é dele que vem tudo, é Ele que nos supre em todas as nossas necessidades. Então, qual é o caminho, qual é a cura para essa ansiedade que nos corrói e que acaba virando uma angústia e que acaba virando uma depressão e que pode virar síndrome do pânico e causar doenças piores ainda, que podem até nos levar à morte, morte física, morte espiritual. Então, qual é a solução? Nós vamos encontrar aqui, meus queridos, lá no texto de Filipenses 4, versículos 11 e 13. Filipenses 4, versículos 11 a 13. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse versículo que eu li aqui está no capítulo 4 de Filipenses, os versículos de 11 a 13. Então, meus queridos, esse é o caminho, essa é a nossa oração de fé que nós devemos fazer todos os dias, em todos os momentos. Assim como Paulo diz aqui, olha, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Em todos os momentos, se estamos em necessidades, devemos agradecer a Deus e louvar a Deus. Se estamos em abundância, também. E se o nosso irmão está em necessidade e nós temos como ajudá-lo, então façamos isso. Porque todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece, naquele que está no controle, naquele que nos direciona em todas as situações. Então, meus queridos, a oração de hoje é que nós possamos entregar toda a nossa vida, todas as situações, todos os nossos problemas, tudo aquilo que nos causa, que está nos causando essa ansiedade, essa angústia, que nós possamos agora entregar ao nosso Pai, ao nosso Deus, que é o nosso provedor, que tudo controla. Às vezes a gente pensa que as coisas estão dando tão errado, mas Ele está no controle. Nós temos que passar, às vezes, por situações, por provações, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual. E mais à frente nós entenderemos isso. Mas agora, meus queridos, que a gente possa pedir, clamar ao nosso Deus. Ó Pai, tira, Senhor, de cada pessoa que estiver ouvindo, Senhor, que estiver assistindo esse vídeo agora, ó Deus. Tira, ó Pai, todo espírito de ansiedade, todo espírito de angústia, todo desânimo, Senhor, toda falta de fé, toda morte espiritual, ó Deus, que esteja agora abatendo essa pessoa, ó Pai. Envia os teus anjos, Senhor, o teu exército ao derredor dessas pessoas, ó Deus. Ó Senhor, derrama sobre eles uma unção de renovo, uma unção de vitória, uma unção de conquista. Renova a fé, Senhor, desses teus filhos, ó Pai, para que eles entendam que em Ti, ó Pai, nós somos mais do que vencedores e que tudo podemos em Ti, que nos fortalece, ó Pai. Eu clamo agora, Senhor, orando em nome de Jesus, ó Pai, meu Senhor e meu Salvador, que levou todos os nossos pecados, as nossas enfermidades e as nossas iniquidades na cruz. É em nome dele, ó Pai, que eu clamo a Ti. Amém, Senhor. Beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. Tchau.